Você ficou sabendo que Rosalía colocou em seu novo disco uma citação da filósofa Simone Weil? E você não sabe nem quem é Bailey, nem o que significa isso, de que o amor não é consolo, é luz? Fique tranquilo, estou aqui para ajudar. Neste vídeo eu te conto quem é Simone Bailey, de qual obra pertence a citação escolhida por Rosalía e o que ela significa. Assim, você encontra pistas para interpretar as músicas do novo álbum dela, Sou Henrique. Bem-vindo de volta ao Viciados em Filosofia, vamos começar. Genial! Quem é Simone Weil? Simone Weil nasceu em 3 de fevereiro de 1909 em Paris, em uma família burguesa de origem judaica e de pais médicos. Seu irmão mais velho, André, foi um gênio da matemática, algo que sempre atormentou Simone, que se comparava com ele. Sem parar, sentia que nunca o igualaria em talento, mesmo tendo inteligência excepcional. Embora se algo a fazia se destacar acima dos demais, era sua incrível e inata capacidade de se colocar no sofrimento do outro. Aos 11 anos, ela recusou açúcar porque os soldados na Primeira Guerra Mundial também não tinham. Durante toda a vida, sempre tentou transformar o sofrimento alheio em seu próprio. Ela estava convencida de que uma inteligência puramente abstrata e desencarnada que pairasse no terreno das ideias, sem nunca experimentar o sofrimento e a miséria reais do ser humano, nunca poderia entrar em contato com a verdade que estava buscando, que longe dessas alturas puras se fazia ouvir mais no lamento dos oprimidos. Como veremos, essa compaixão radical pela dor humana a acompanhou por toda a sua vida e marcou profundamente seu pensamento. Aos 19 anos, ela entra com a nota mais alta na Escola Normal Superior de Paris, sendo a única mulher de sua turma. Lá, ela enfrentará a jovem Simone de Beauvoir. Ao se encontrarem e discutirem os problemas do mundo, Simone Weil afirmou que era preciso uma revolução para alimentar todos. Beauvoir argumentou que o principal não era tornar os homens felizes, mas sim dar sentido à existência deles. Simone Weil a encarou e afirmou: "Dá para ver que você nunca passou fome." Elas nunca mais se falaram, mas Beauvoir sempre a respeitou, principalmente por conseguir se colocar no lugar do outro e chorar só de ouvir falar dele. Na verdade, a defesa incansável que Bailey fazia dos direitos dos oprimidos acabou lhe rendendo o apelido de Virgem Vermelha. Em 1931, ela assume uma cátedra de filosofia e se engaja na luta sindical. Ela dividia o salário com desempregados e dava aulas aos mineiros da cidade vizinha. Com rápida consciência política, em 1933, ela pediu à mãe que hospedasse o revolucionário Trotsky. E ao conseguir isso, segundo dizem, ela passava os dias discutindo com ele aos berros sobre os métodos da revolução. Seu desejo de experimentar em primeira pessoa, em sua própria pele, a opressão alheia vai levá-la ao limite, colocando-se, por exemplo, para trabalhar no campo, colhendo batatas durante 10 horas por dia, ou entrando como operária na fábrica da Renault, sob as péssimas condições daquela época. E é que Bailey não concebia, não entendia a separação moderna entre a vida contemplativa do filósofo e a vida ativa do homem comum. Para ela, se o filósofo quisesse ter o direito de falar sobre justiça social, ele não podia fazer isso do conforto do seu sofá ou do seu escritório, tinha que fazer como mais um daqueles que sofrem. Em 1936, ela foi à Espanha juntar-se aos anarquistas na Guerra Civil. Por descuido, sofreu um acidente com óleo fervendo, queimou a perna e precisou voltar à França para se recuperar. Mesmo assim, a guerra a marcou profundamente e ela escreveu isso. Minha teoria é que, uma vez que as autoridades temporais e espirituais decidiram que a vida de certas pessoas não tem valor, nada é tão natural no homem quanto matar. Assim que os homens sabem que podem matar sem medo de represálias, começam a matar, ou pelo menos incentivam os assassinos com sorrisos de aprovação. Foi nessa época que ela começou a se abrir para a experiência religiosa de uma maneira que ela mesma classificou como mística. Aqui podemos começar a perceber algumas conexões entre o pensamento de Belo e o disco de Rosalía, que também é apresentado com conotações ou um imaginário religioso bem evidente. Bailey nasceu e foi criada em uma família agnóstica, mas como relata em sua autobiografia intelectual, vivia à espera de Deus. Durante visita a Portugal em 1935, Bailey presencia sua primeira romaria e entende de repente que o cristianismo é, em suas próprias palavras, a religião dos escravos.
Como era escrava, não teve escolha além de deixar o agnosticismo dos pais e aderir à fé. Em 1937, ela viaja para Assis, Itália, e visita a capela de Santa Maria dos Anjos, onde São Francisco de Assis rezou. Bali sente de repente uma força interior incontrolável que o obriga a se ajoelhar e começar a orar. Por fim, em 1938, em oração na abadia de Solesmes, ela sente como se Cristo descesse do céu, se fizesse presente e a tomasse como sua. Cada um pense o que quiser, mas é o que ela diz. No final do vídeo eu comento algo mais sobre a relação de Bale com o cristianismo, que foi bastante complicada e curiosa, porque eu acho, além disso, que isso nos dá uma pista bastante interessante de por que Rosalía a escolheria para colocá-la em seu disco. De qualquer forma, em 1943, Bale adoece de tuberculose, doença que provavelmente teria superado se não fosse por sua recusa em se alimentar adequadamente. Já que ele queria compartilhar as condições de vida dos prisioneiros na Alemanha nazista, por esse motivo sua doença piora e tragicamente ele falece nesse mesmo agosto, aos 34 anos de idade. Assim ele morreu, como viveu, em íntima união com o sofrimento humano, mas o que significa a citação do disco. O amor não é consolo, é luz. Bom, então deixa um like no vídeo se você está gostando e eu te conto. Se você gosta de filosofia, confira meu livro. Tem filosofia na sua geladeira. Feito para você. Link na descrição. Vamos continuar. Essa frase pertence à sua obra A Gravidade e a Graça, uma coletânea póstuma de algumas reflexões que ela anotou em seus cadernos na época de 1941-42. O livro inicia descrevendo duas forças que regem o universo, luz e gravidade. Segundo Bale, a gravidade é a lei universal da natureza. É a força que pesa e puxa tudo para baixo, conduzindo todo o cosmos à desgraça e à miséria, com a necessidade do destino grego. A luz, por outro lado, é importante, pois o título do disco de Rosalía é Lux, luz em latim. Para Bale, a luz simboliza a irrupção do sobrenatural, da graça em uma natureza inclinada ao desastre. Essa luz, que aparece muitas vezes de maneira inesperada como um presente ou uma surpresa, é a luz que eleva tudo o que caiu, tudo o que a gravidade empurra para baixo. A luz eleva a um novo estado de plenitude. Com a descrição dessas duas forças, luz e gravidade, o ser humano deseja a irrupção da luz em sua vida desastrosa. Mas não é possível, pensa Bale, criar a luz, só nos preparar para ela. Como? Por meio de aceitar o vazio, que é outro conceito que ela utiliza nesta obra. A graça preenche, mas só pode entrar onde há um vazio para recebê-la, e é ela quem faz esse vazio. Para Bale, o vazio também é um estado antinatural, porque todas as coisas naturais, nós incluídos, tendemos a ocupar e dominar todo o espaço que nosso poder nos permite tomar. Por isso, para a natureza, ao surgir um vazio, ela tenta preenchê-lo imediatamente de qualquer forma. Por exemplo, quando eu dou algo para o outro, quando faço um favor para o outro, estou me privando de algo e, portanto, gerando um vazio em mim. A maneira que a natureza tem de preencher esse vazio é com a exigência de que o outro me devolva algo em troca. A natureza, diz Bale, não é capaz de suportar o vazio por si mesma, mas busca preenchê-lo através de seu poder. Suportar o vazio é abrir mão de todo o poder disponível. E isso vai contra as leis da natureza, vai além da capacidade da natureza. Por esse motivo, é a graça que precisa gerar esse vazio novamente. Mas se a pessoa se deixa guiar pela graça contra suas tendências, e, por exemplo, em vez de buscar que me retribuam por algo bom ou por um favor que fiz, deixo que se forme esse vazio. Então se produz uma espécie de corrente de ar e surge uma recompensa sobrenatural. A luz pode entrar nessa noite escura e dilacerante do vazio. Esse vazio, escreve Bale, está mais cheio do que todos os cheios. Se chegarmos até lá, estaremos fora de perigo. Porque Deus preenche o vazio. Chegamos ao ponto em que o amor deixa de ser consolo e se torna luz, preenchendo o vazio interior. Mas antes é preciso entender que, para Bale, aquele que busca se encher da luz precisa primeiro esvaziar-se do mundo, assumir a condição de escravo, reduzir-se ao ponto que ocupa no espaço e no tempo. A nada. Paradoxalmente, é preciso renunciar a esperar qualquer coisa enquanto se espera receber tudo. Esvaziar o desejo é o objetivo de todo o conteúdo. Desejar no vazio, sem anseio,
separar nosso desejo dos bens e apenas esperar. A experiência ensina que essa espera é frutífera, então se adquire o bem absoluto. Mas para isso, Bale diz que é preciso alcançar o desapego total. É preciso uma desgraça sem consolo. Aqui entra o segundo conceito da citação de Rosalia. É preciso não ter consolo, porque, se preenchermos o vazio com consolo, a luz e a graça não entram, pois só entram quando o vazio está completo. A graça, a luz, não aparece enquanto se possui outro salário, ou seja, outro prêmio. O vazio faz com que ela apareça. Isso significa que, ao esvaziar-se por dentro, é preciso rejeitar todos os consolos que tentam preenchê-lo rapidamente, antes que a luz, limitada à condição natural, possa entrar nele. Rejeitar as crenças que preenchem vazios e adoçam as amarguras. A da imortalidade, por exemplo, diz Bailey. Esse é um consolo que preenche o coração diante do vazio da morte e que, portanto, não deixa que Deus irrompa a luz interior da graça. Tendemos a preencher o vazio rapidamente com consolo, mas, segundo Bale, não devemos adoçar a amargura. É necessário persistir nela o máximo possível, porque é nessa persistência da amargura, é nesse esvaziamento absoluto em que nos tornamos dispostos, nos preparamos para que, finalmente, a luz possa entrar. Nem mesmo, diz Bale, é preciso aceitar o consolo religioso de que Deus tem um plano para tudo e que os males fazem parte dele. Isso, novamente, é outro consolo que tenta adoçar a amargura do vazio. É necessário agir ao contrário, amar a Deus mesmo destruindo Troia e Cartago sem consolo. O amor não é consolo, é luz. Chegamos assim à citação do disco. O amor não é consolo, é luz. Com o contexto explicado, agora intuímos seu significado poético. O amor mencionado por Bale não visa preencher o vazio, a ausência ou aliviar sofrimentos como fazem os consolos. E por isso, o amor não é um consolo, porque os consolos, ao suavizar e esconder a realidade, a obscurecem, a ocultam sob uma mentira. O amor verdadeiro, que não espera nada em troca, é como luz. A iluminação na qual podemos ver a realidade tal como ela é, e o vazio em todo o seu detalhe cru, à espera de que algo venha preenchê-lo. Pelo menos é como interpreto, pois não sou especialista em Simone Bale. Como devem concordar, Rosalia não poderia ter escolhido filósofa mais poética para apresentar seu disco. Nenhuma que combinasse melhor com o flerte, com a religiosidade que parece que o disco vai ter. Porque aqui acho que vem um ponto interpretativo importantíssimo, e é que, apesar da sua conversão ao cristianismo por muito tempo, pelo menos até sua morte, segundo alguns testemunhos, aí existe um pouco de controvérsia. Simone Bale recusou-se firmemente a se batizar, para desespero do padre Perrin, seu diretor espiritual. Por um lado, Bale parecia detestar a ideia do dogma, e além disso, sentia que Deus a chamava para viver uma fé no exílio espiritual, sem sequer contar com uma casa ou um refúgio como a igreja ao qual pertencer, com o objetivo de se unir ainda mais à condição dos oprimidos e esquecidos, e ser uma ponte com o não crente. E essa ambiguidade de Simone Bale com a religião despertou reações das mais opostas, de pedidos por sua canonização como mártir da caridade a críticas de heresia profunda sobre seu pensamento. Sem saber o que pensa a Rosalia, não me surpreenderia se ela a escolheu um pouco por esse motivo, e que vejamos nos próximos meses como o disco dela talvez desperte reações semelhantes. Desde os que vão querer ver nela uma espécie de novo apóstolo Paulo da religião, até os que vão pedir a cabeça dela por apropriação indevida e heterodoxa. Na verdade, é mais provável que o disco traga algo parecido com o pensamento de Simone Bale, um espírito livre que, profundamente atraído pela beleza da experiência religiosa e sua capacidade de responder ao sofrimento de tantas pessoas, desejou explorá-lo à sua própria maneira, em seu próprio estilo, da forma mais honesta possível consigo mesma. E agora, se o que você pretende é continuar aprendendo filosofia, não perca este vídeo onde conto 10 armadilhas que podem sabotar seu caminho ao pensamento crítico. São erros muito comuns que eu mesmo já cometi várias vezes, mas acredito que podem te ajudar no seu caminho filosófico. Então é isso, clica aí, te vejo lá e acima de tudo nunca pare de pensar.